Esse é o vídeo mais completo que você vai achar aqui no YouTube sobre a defesa índia do rei. E nele você vai aprender do zero de forma simples e completa. Vou te explicar primeiro as ideias principais por trás da abertura, depois mostrar posições típicas e os planos mais usados. Em seguida, 3 partidas de exemplo com análise clara e focada no que realmente importa. E no final, tem um presente que eu separei para vocês, um conteúdo único e exclusivo que não se encontra em nenhum outro lugar aqui no YouTube em português. Vou começar explicando a estrutura da Índia do Rei. Normalmente, a gente faz a Índia do Rei contra o peão dama, com o cavalo F6. E aqui é o começo. Com o cavalo F6 você já evita o lance E4. Se seu oponente fizer E4, você já pode tomar o peão de E4. E já começa a desenvolver uma peça seguindo os princípios de abertura. Normalmente, a partida segue com C4. Aqui, tanto faz a teoria, eu só estou te explicando a estrutura da Índia do Rei. Você vai fazer o lance G6. E G6 tem a ideia de fianquetar o bispo e fazer o roque já protegendo o rei. Quando seu oponente faz cavalo C3, você segue com seu plano e ele joga com E4, porque agora o cavalo está apoiando o peão de E4, você tem que ficar esperto. Se você seguir o plano cegamente e fizer o roque, você já vai ficar numa posição inferior, porque as brancas teriam o lance E5. Depois de E4 e E5, seu cavalo está sendo atacado. E se você recuar, seu cavalo vai ficar muito limitado. Repare que o cavalo não joga, ele não consegue voltar para o jogo, senão o peão toma. E se tirar para cá, você vai perder o cavalo com o lance G4, atacando o cavalo que não tem para onde escapar, porque está sendo limitado por todas as peças das brancas. Então você tem que tomar cuidado depois do lance E4. Por isso que sempre que você vê esse lance E4, você vai fazer o D6. E D6 tem a ideia de evitar o ataque de E5 mesmo. Porque aqui, se as brancas quiserem continuar com esse ataque de E5, as pretas já ficam melhores. Depois de peão por, a troca das damas e cavalo G4, que ameaça tanto o peão de F2 quanto o peão de E5, que está sendo atacado 2 vezes por sinal. Então se as brancas quiserem defender esse peão, você já vai conseguir jogar cavalo F2 dando um duplo. E se não defender o peão e sim defender o ponto que ia levar duplo, basta você tomar esse peão central e ficar com um peão a mais. Por isso que se joga o lance D6. D6 é para evitar as ideias de E5. Então, tanto faz como seu oponente seguir a partida, normalmente é feito o lance cavalo F3, você vai e faz o roque, e essa é a estrutura inicial da Índia do Rei. Agora falando um pouco sobre os planos típicos dessa posição, normalmente as pretas vão querer fazer a ruptura E5 atacando o centro. Também existem posições em que as pretas vão fazer o lance C5, mas aqui, por enquanto, eu vou focar na análise do E5. Então, normalmente, as brancas vão seguir desenvolvendo com o bispo E2. É o lance mais comum dessa posição, mas as brancas também têm muitas outras opções, como bispo D3, bispo E3, bispo G5. Muitas opções, tem muitas outras, mas essas são as mais comuns. E aí, o que que as pretas devem fazer? Já devem fazer o lance E5 mesmo. E por mais que pareça que está caindo esse peão, na verdade ele não está caindo. E essa é uma ideia muito típica na defesa índia do rei. Você tem que entender por que que esse peão não cai. Ele não cai porque depois da captura, com peão, captura peão, peão, captura peão e cavalo por, o que que acontece? Você já teria o lance cavalo, captura peão, abrindo um ataque descoberto nesse cavalo. Então, se o cavalo tomar o seu cavalo, você toma esse daqui. E segue uma linha equilibrada com chance para os dois lados. Mesmo que troque as damas, tá tudo certo. Isso daqui é uma linha até um pouquinho mais fácil de jogar de pretas. Então, por isso que as pretas já fazem um lance E5, independente da maioria dos lances que as brancas possam fazer nessa posição, porque esse peão aqui ele não pode ser capturado. Até pode, mas não levaria a nada para as brancas. E então, tem as duas opções mais comuns dessa posição, que é o lance D5 e o lance roque. Eu vou mostrar primeiro o lance D5. O que que acontece? Se o oponente fez D5, ele fechou o centro. Então, qual que é o seu plano? O seu plano é desenvolver as peças e quando ele fizer o roque, você vai tentar atacar na ala do rei. E eu vou te mostrar melhor ao longo desse vídeo como que você pode fazer isso, mas tem um problema nessa posição. Antes de qualquer coisa, você tem que desenvolver suas peças. E repara que esse cavalo está ruim de sair. Então, o que que você pode fazer? Você pode jogar ele aqui para D7. É uma opção. Outro lance bem comum também é o lance A5. Mas cavalo D7 também já está ótimo. E depois que você joga o cavalo em D7, seu oponente provavelmente vai fazer o roque. Você coloca seu cavalo em C5, atacando esse peão 2 vezes, que tem que ser defendido. E aí você faz o lance típico, que é o lance A5. A5 é para evitar o lance B4 que expulsaria esse cavalo. E aqui nem adianta as brancas quererem fazer o lance
A3 e depois B4, porque você toma, e as brancas não podem tomar se não cai essa torre aqui. E, bom, nessa posição você conseguiu um desenvolvimento muito típico da Índia do rei, que é colocar seus dois cavalos pressionando esse peão aqui, e agora você tem muitos planos que você pode tentar fazer. Normalmente, as pretas vão tentar tirar esse cavalo, já que o centro está fechado, avançar esse peão, depois voltar com o cavalo e tentar um ataque aqui na ala do rei. Em contrapartida, normalmente as brancas vão tentar atacar na ala da dama, com A3, torre, B4, e, bom, você de pretas pode tentar combater essa ideia. Sempre que seu oponente quiser essa ideia de A3, torre B8, você pode tentar segurar essa ideia com seu peão e eventualmente seguir para o seu plano de ataques na ala do rei. Então, bom, é uma posição bem tranquila de jogar de pretas. Aqui tem chance para os dois lados e você praticamente concluiu o desenvolvimento depois desse lance. Só está faltando soltar esse bispo. E essa casa de D7 já é muito boa para ele, porque segura essa casa, dá um apoio para o avanço desse peão. Ou seja, depois que seu oponente joga, por exemplo, esse, você joga com esse, você já está ameaçando fazer esse lance que impediria o avanço desse peão para sempre. Então, é uma posição tranquila de jogar para as pretas. Também tem a outra linha que é a mais comum. As duas linhas mais comuns é a linha com D5 e com roque. E é com roque que eu vou analisar agora. A linha com roque, normalmente, as pretas vão aproveitar que não tem um peão aqui segurando essa casa e desenvolver o cavalo, agora atacando o centro. Bom, o mais comum para as brancas é fechar o centro, mas se as brancas não fecharem o centro, fazerem, por exemplo, bispo E3, você já pode tentar atacar esse bispo abrindo mais um ataque aqui no centro e criando uma tensão muito forte central. Se quiser trocar esses peões, tudo bem. Na verdade, se quiser trocar agora, você pode tomar esse bispo primeiro, atacando a dama, e depois tomar esse peão e deixar com esses peões dobrados. Já não é tão certo tomar esse centro. Então, normalmente, as brancas, ao invés de desenvolver esse bispo, eles vão avançar esse peão mesmo, é a linha mais comum. E aí, o que você faz? Você tem que tirar o cavalo do ataque. E a melhor opção, que é inclusive a teoria, é jogar com o cavalo E7 mesmo. E aqui, existem diversas linhas para a Índia do Rei. Ao longo do vídeo, você vai ver algumas, porque eu vou trazer algumas partidas de referência exatamente como eu falei no início. Mas o principal plano, já que o centro está fechado, reforçando isso, se o centro não tiver fechado e tiver como uma possível ruptura, não é para atacar na ala do rei, é para lidar com o centro. A partir do momento que o centro está fechado, aí sim o plano das pretas é atacar na ala do rei e o plano das brancas é atacar na ala da dama. E bom, isso daqui as pretas vão tentar seguir com cavalo D7 ou cavalo E8, F5 e começar um ataque, eventualmente um F4, G5, H5, G4. E ao longo do vídeo esses tipos de ataque vão ficar mais claros para você. E vamos dar um exemplo de como que essa posição poderia continuar. Ela poderia continuar com o bispo E3, desenvolvendo o bispo. E aí você de pretas pode simplesmente fazer seu cavalo G4. Você tira seu cavalo, ataca esse bispo. Não é tão simples assim para as brancas aceitarem dobrar esse peão. Então a dama já pode vir aqui, você pode querer trocar, não tem problema nenhum, e já fazer seu F5 atacando. É um plano. Se as brancas não fizerem bispo E3 porque elas não querem perder esse bispo e fizerem, por exemplo, cavalo E1, que é um plano comum para trazer o cavalo para a ala da dama, já que as brancas vão atacar na ala da dama, você já pode tirar seu cavalo, por exemplo, para D7. Aí as brancas podem fazer, por exemplo, B5, B4, para tentar fazer o lance C5, e você já pode fazer o seu F5. E, bom, aqui tem muitas linhas de ataque. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque ao longo do vídeo você vai entender melhor. Mas é isso, o principal plano das pretas é tentar um ataque aqui na ala do rei. Dessa forma, trazendo as peças e não tem muito segredo. Vamos supor que as brancas fiquem passando vez. Você já vai começar a trazer suas peças aqui para a ala do rei dessa forma. Não, não tem muito o que inventar, é só você trazer essa avalanche de peões, eventualmente se manobra esse cavalo, traz a dama também, essa torre pode querer participar do ataque. Tem muitos temas de sacrifício com esse bispo aqui, que eu vou mostrar ao longo do vídeo, e isso daqui é muito tranquilo de jogar de pretas. Em contrapartida, as brancas vão tentar algo do tipo com o lance C5. Normalmente não tem um apoio aqui com o bispo, mas eu só tirei o bispo para poder trazer a torre e fazer o lance C5. Mas as brancas vão tentar o lance C5 normalmente, para tentar um contra-jogo, né, na ala da dama. E normalmente as partidas da Índia do Rei vão funcionar assim: as pretas atacam na ala do rei, as brancas atacam na ala da dama, quando o centro está fechado. Existe também uma outra opção
que é quando as brancas não jogam com cavalo F3. É uma opção um pouquinho mais agressiva para as brancas, que é com o lance F4. E como que as pretas devem seguir? Devem seguir com o roque normalmente, e depois que as brancas desenvolvem, aqui vem uma ruptura que é um pouco menos típica do que o lance E5, é o lance C5. E vai ter uma partida aqui nesse vídeo que eu vou analisar como jogar melhor com essa outra ruptura. E a ideia é que se você fizer C5, aqui as brancas poderiam simplesmente tomar esse peão e jogar tranquilamente. Ou tomar com esse peão aqui e avançar esse peão. De qualquer forma, isso daqui não é tranquilo de jogar de pretas, né? Se você perder um peão assim de graça, você não quer. Ninguém quer perder um peão de graça. E mesmo que as brancas sigam a teoria, que aqui a teoria manda fazer o lance D5, não manda tomar espião, e eu não vou me aprofundar muito no porquê, porque não é a linha que eu recomendo de pretas. Mas mesmo que as brancas façam D5 e não ganhem esse peão, as brancas ainda mantêm uma pressão nesse peão, estão com um centro muito sólido, seu centro está vulnerável, isso daqui não é tranquilo de jogar de pretas, apesar de dar para jogar assim, até porque é uma linha teórica. A linha teórica que eu recomendo aqui para as pretas é a ideia com o lance C5, que é uma outra ruptura, e isso daqui eventualmente fica parecendo uma siciliana. Vamos supor, bispo E2, você pode trocar, ele toma, você traz seu bispo, ele faz o roque, por exemplo, e você traz seu cavalo, segue desenvolvendo normalmente, com uma partida com chance para os dois lados. Se seu oponente tentar o sistema London, que é com o lance bispo F4, você pode seguir jogando normalmente e não tem segredo. É só você fazer seu fianqueto, fazer o roque, eventualmente fazer seu D6 limitando esse bispo, e seu plano ainda assim vai ser essa ruptura aqui. Bom, as brancas normalmente não fazem o lance bispo D3 porque ele é um pouco pior, apesar de ser o lance típico do sistema London. Contra a Índia do Rei, normalmente o sistema London faz bispo E2. Aí o que você pode fazer? Você pode trazer seu cavalo para D7, roque, dama E8 para apoiar esse avanço e eventualmente avançar esse peão atacando esse bispo. Na hora que ele desenvolver, você avança e você conseguiu sua ruptura. Não tem muito segredo contra o sistema London, é só você jogar normalmente igual sempre joga. Só tem essa manobra de dama que é um pouco diferente, porque você não pode agora fazer a ruptura sem isso. Se você fizer essa ruptura aqui sim, as brancas vão ganhar um peão e não tem muito que você possa fazer contra isso. Não tem nenhum contra-ataque descoberto ganhando o peão de volta. Por isso que tem essa manobra de dama que é um pouquinho diferente, mas a forma de jogar é muito parecida. Inclusive contra o sistema Londo é bem comum ter um fianqueto aqui desse bispo. Vamos supor, jogar desse jeito. E é uma linha com chance para os dois lados. É tranquila de jogar de pretas e com certeza você vai se acostumar nas suas partidas. E por último, o que fazer se seu oponente começar com o lance E4? Porque contra a maioria dos lances você consegue fazer esse sistema, mas contra E4, seu oponente já jogou com o peão aqui, se você jogar com o cavalo F6 para fazer a Índia do rei, ele vai avançar o peão e é uma defesa Lekini, que é um pouco diferente. Ela é boa também para as pretas, mas não funciona exatamente como a Índia do rei. A diferença aqui é que esse é o único lance em que você não vai conseguir jogar exatamente a linha do rei, mas dá para jogar uma linha parecida que é a defesa Pirk. Você faria o lance D6, evitando esse avanço, e aí quando seu oponente desenvolvesse, você atacaria esse peão, ele poderia defender, e aí sim você pode fazer seu G6, bispo G7 roque, e jogar como se fosse uma Índia do rei. Qual a única diferença no nome? Isso daqui se chama defesa Pirk, mas dá para jogar. É a mesma ideia da Índia do rei, só muda o nome, não tem muita diferença. Agora que você entendeu as ideias gerais, eu vou te mostrar 3 partidas de referência para você entender um pouco melhor de como usar essa defesa nas suas partidas. A primeira partida é minha e meu oponente começou com o lance cavalo F3. E dá para fazer índia do rei contra esse lance tranquilamente e eu simplesmente fiz ela e meu oponente transpôs para um peão dama, que é a variante mais comum contra a índia do rei. Aqui quando meu adversário fez o lance E4, eu já fiz o lance D6, igual eu ensinei lá no começo do vídeo, para evitar o lance E5. Então ele seguiu desenvolvendo com bispo E2, até então a linha mais comum. Eu joguei com E5, e vocês sabem por que não pode tomar esse peão. Na verdade pode, mas não é a melhor ideia. Segue com roque, eu ataquei o centro, desenvolvi meu cavalo. Ele atacou meu cavalo, eu tirei. Ele tirou o cavalo para cá e esse lance parece esquisito, mas tem a ideia de trazer o cavalo para a ala da dama e começar o ataque das brancas, igual eu já tinha explicado lá no início do vídeo, que quando a posição está fechada, as brancas atacam na ala da dama e as pretas na ala do rei. Eu segui com o cavalo D7, igual ele tirou o cavalo dele para começar com o ataque, eu tirei meu cavalo para começar com o meu ataque. E esse lance que ele tirou o cavalo dele também tem outra ideia que eu vou explicar daqui a pouquinho. Ele seguiu com o bispo E3 desenvolvendo, eu joguei com F5, atacando o centro, começando meu ataque.
e ele jogou com F3. Essa era outra ideia do lance cavalo E1. A ideia era conseguir fortalecer o centro dele com o lance F3 depois do meu lance F5. F4, atacando o bispo dele, seguindo com o meu ataque. Ele tirou o bispo do ataque e eu já joguei com G5. E percebam como é simples atacar com a Índia do rei. Eu simplesmente estou avançando meus peões, que eu vou avançar esse, depois vou passar meus cavalos, e vocês vão ver como as coisas vão desenrolar tranquilamente. Meu oponente seguiu com o lance B4, ele começou o ataque dele. Eu segui com o cavalo G6, trazendo o cavalo. Ele seguiu com o cavalo D3, trouxe o cavalo dele também. Eu segui com o cavalo F6, não tem segredo, só estou levando minhas peças para a ala do rei. Ele jogou com C5, começando a primeira ruptura dele, aqui na ala da dama. E eu fiz o lance muito instrutivo, provavelmente o mais instrutivo dessa partida, que é o lance torre F7. E eu preciso que vocês guardem esse lance, porque esse é um lance muito típico e por mais que ele pareça ruim, é o melhor lance nesse tipo de posição quando se está de pretas. Você sempre vai buscar fazer esse tipo de lance com a ideia de segurar a casa de C7. Por quê? Porque vamos supor que seu oponente troque, que não foi o que aconteceu, e depois traga a torre. Ele já vai estar ameaçando vir com o lance cavalo B5 e cavalo C7. Se eu não tivesse com essa torre aqui em F7, o cavalo dele ia entrar na posição. Mais pra frente vocês vão ver porque esse lance torre F7 foi tão importante nessa partida. Mas em resumo, toda vez que você tiver chance, você vai jogar esse lance. Claro, depois de ter desenvolvido suas peças e nesse tipo de posição, né, que você está fazendo um ataque na ala do rei e seu oponente fazendo um ataque na ala da dama. Mas esse é um lance típico da Índia do rei, muito importante para você não sofrer um ataque tão forte a ponto de que seu ataque na ala do rei não chegue a tempo. Então meu oponente seguiu com torre C1, eu joguei com H5, ele tomou, eu tomei e ele já jogou com cavalo B5. Agora percebam que o cavalo dele já estaria ameaçando entrar aqui em C7 se eu não tivesse com essa torre aqui. Então essa torre aqui está segurando bem essa entrada do cavalo dele. E também tem um detalhe. Eu segui com o meu ataque com o lance G5, G4. Mas por que, que ele não pode tomar esse peão? Porque aqui parece que está caindo esse peão, né? Por mais que ele não possa entrar nessa casa, esse peão aqui está caindo. E por que, que ele não pode tomar? Bom, a gente vai ver nessa partida, porque ele tomou. E a minha ideia foi simplesmente seguir com o ataque e tinha uma tática, né? O melhor para ele seria tomar de bispo. Ainda assim não seria tão bom, porque eu ia seguir com o meu ataque da mesma forma. Mas quando ele toma de cavalo, tem uma tática, melhor ainda, que é o lance G3. E agora, esse bispo não tem escapatória. Repara como todas as casas que ele pode escapar estão sendo atacadas e ele não tem essa casa porque o cavalo está nela. Então, aparentemente, eu vou ganhar esse bispo. Se não fosse por essa tomada, e depois que eu tomar, ele pode tomar esse meu peão, certo? Errado, porque aí cai o cavalo dele. E o que acontece se depois dessa troca eu tomar, ele tirar o bispo? Que foi exatamente o que aconteceu na partida. Aí eu tô com um peão muito forte aqui em G3 e por mais que eu tenha perdido um peão aqui e ele continuado com essa peça de vantagem, peça não, ele só tem um peão de vantagem, mas ter continuado com a peça que ele ia perder, o que que acontece? Eu fiz o lance cavalo H7, tirando meu cavalo da reta da dama e agora minha dama vai vir e vai dar o checkmate. Não tem muito que o meu oponente fazer a não ser sair entregando as peças. Vamos analisar um pouco como que poderia seguir essa sequência de mate. Meu oponente poderia ver esse ataque e pensar em fazer torre E1. Aí eu ia jogar com a dama, ameaçando dar cheque e depois tentar dar algum checkmate, e meu oponente poderia já tirar o rei, porque agora se eu tentar dar um cheque aqui, ele pode cobrir de bispo, certo? Certo, mas ainda tem um ataque para as pretas vencedor. Se você quiser dar pausa e descobrir qual que é o lance que vence nessa posição para as pretas, eu recomendo. E se você acertou, deixa nos comentários, porque o lance é o lance bispo H3. E como eu tinha dito lá no início do vídeo, esse bispo é muito comum de se sacrificar ele para conseguir um ataque na ala do rei. E esse daqui é um exemplo claro de como eu fiz isso. Quer dizer, eu não cheguei a fazer, meu oponente abandonou antes, mas de como eu teria feito. Porque depois desse lance, eu tô ameaçando checkmate. E se meu oponente tomar o bispo, eu simplesmente dou checkmate. Se ele não tomar, eu vou dar checkmate também. Não tem como ele evitar. O máximo que ele pode fazer é tentar dar um cheque para adiar um pouco, mas não tem muito o que ele fazer além disso. Depois que eu tomar aqui, ele vai ter que tomar e já vai levar o checkmate. Aqui o checkmate seria forçado.
A segunda partida, Kasparov está de pretas e por mais que não tenha começado exatamente na Índia do Rei, acabou transpondo a partir de agora. E seu oponente seguiu com a linha de F4. Bom, aqui ele vai jogar da forma que eu tinha sugerido para vocês lá no início do vídeo, que é com o lance C5. Mas antes, vamos explicar por que seu oponente não fez o lance E5 nessa posição. Porque aí Kasparov poderia tomar, se tomasse com o peão de D já teria a troca das damas, na sequência cavalo G4, ameaçando esse duplo. E se tomasse com o peão de F, já teria cavalo D7, e na sequência um C5, quebrando o centro, querendo ganhar esse peão. E o máximo que as brancas poderiam tentar é um E6, e depois de peão por cavalo G5, tentando ganhar aqui, mas aí já é uma linha melhor para as pretas, com peão por, cavalo por dano duplo, dama B6 ataca o cavalo, cavalo por torre, peão por cavalo, e mesmo que o cavalo tome aqui, você toma de bispo, e isso daqui é ganho para as pretas, porque as pretas estão ameaçando tomar aqui, não dá para defender se não basta tomar, atacando esse bispo, e na sequência vai vir um bispo F5, atacando essa torre. Também não dá para avançar se não vai vir C2, atacando a dama e atacando a torre. E aqui as pretas estão numa posição muito boa. Não tem muito que as brancas fazerem, não. As pretas têm muitas linhas de ataque e, segundo o próprio computador, já está com 4,20 de vantagem para as pretas. Mas não foi nada disso que seguiu. Topalov jogou com o cavalo F3 e aí Kasparov fez o C5, que é o lance que eu recomendo você jogar de pretas nessa variante. Também dá para jogar com o lance E5, tá? É teoria. Mas eu não quis recomendar isso porque isso daqui pode acabar levando algumas complicações com essas linhas em que você perde peão, mas dá sim para jogar de pretas. Mas não foi nada disso que aconteceu. Kasparov jogou com C5, uma linha um pouco mais simples, e a ideia é que depois que as brancas tomam, você não vai tomar aqui direto. Você vai jogar com dama 5, cravando esse cavalo. E agora você está ameaçando tomar esse peão central. Então se as brancas seguirem tomando seu peão, você vai tomar e já vai ter um ataque muito forte nesse cavalo. Por isso, Topalov jogou com bispo D3, defendendo o peão de E4. Aí Kasparov simplesmente tomou esse peão com a dama. Dama E2, bispo G4 cravando essa dama, esse cavalo no caso. Bispo E3 atacando a dama, dama 5, roque e cavalo C6. O que realmente importa nessa partida é até aqui, que é a abertura. E vejam como Kasparov desenvolveu muito bem suas peças, e aqui já é uma partida com chance igual para os dois lados. Essa partida aqui seguiu com muitos lances depois disso, mas acabou empatando. E o que eu realmente quis mostrar é como o Kasparov jogou contra essa linha de F4, que muitas vezes é um problema para os jogadores da Índia do Rei, mas ele jogou tranquilamente com C5 e terminou nessa posição que tem chance para os dois lados. No fim acabou empatando a partida, mas ainda assim é um ótimo exemplo de como jogar a Índia do Rei contra o lance F4. A última partida é uma partida de Bob Fischer e ele demonstra uma extrema maestria no uso da Índia do Rei. O oponente começa com a inglesa e, da mesma forma que ocorreu na última partida, acabou transpondo para a Índia do Rei, né? Começou com uma defesa hipermoderna e depois acabou transpondo para a Índia do Rei. E a partir daqui, o Bent Larsen jogou com bispo E2, Fischer fez E5, roque, cavalo C6, tudo isso daqui a gente já viu no vídeo, mas a partir de certo momento muda um pouco, que é agora. Fischer fez esse lance C5 e é um pouco diferente, mas é interessante, porque ele dá uma brecada no ataque da ala da dama das brancas. E também não pode tomar aqui, porque senão Fischer ia tomar de peão. E vamos supor, as brancas passaram vez e ele ia jogar com o lance D5, atacando o centro e já ficando com uma partida muito equilibrada. Inclusive, eu diria que Fischer gostaria muito de jogar essa posição. Então, a partida seguiu com o lance torre B1. Larsen seguiu querendo seguir com o ataque dele, né? Fischer jogou com cavalo E8, fazendo a mesma coisa. B4, B6, se tomar ele toma de peão, tranquilamente. A4, seguindo o ataque, F5, começando o ataque. A5, cavalo F6, dama A4, bispo D7, desenvolve o bispo ataca a dama, dama A3, e percebam que aqui Fischer já concluiu 100% do desenvolvimento dele, e a partir de agora ele vai começar com o ataque dele, e com as ideias, e a primeira coisa que ele fez foi bispo H6. É um lance diferente também, mais uma vez, Fischer não está jogando da forma mais clássica de se jogar nesse tipo de posição, mas ele está jogando de uma forma muito boa. O que ele está ameaçando? Ele está ameaçando tomar esse cavalo e depois ganhar esse peão central. E também Fischer percebeu que esse bispo dele é um bispo ruim aqui, porque ele está sendo travado pelas próprias peças. Então o que ele fez? Ele jogou o bispo em H6, porque ele quer trocar esse bispo ou no mínimo deixar muito ativo. E junto com essas ideias ele já criou a ameaça de ganhar um peão. Bent Larsen seguiu defendendo com bispo D3, Fischer jogou dama C7, peão por, peão por, peão por, peão por,
acontecer umas trocas. Bispo C2, A6, para evitar ideias de cavalo B5. E cavalo de D4. Não, Bent Larsen não pendurou esse cavalo, porque senão ia cair esse bispo. Por isso que Fischer tomou o bispo de Larsen. Larsen tomou esse cavalo com cheque, Fischer tomou. E depois ele tomou o bispo. Torre de A F8, trazendo a última torre para a ala do rei. Ele quer fazer um ataque na ala do rei ainda. Torre B6, atacando esse peão, que Fischer defende com bispo C8. Cavalo E2. F4, avançando o peão, querendo começar o ataque. Bispo E4, trazendo o bispo aqui para o centro, mantendo uma defesa no ponto de G2. Cavalo F5, traz o cavalo para o ataque. Torre C6 ataca a dama, que sai para G7. Isso daqui é um lance muito instrutivo. Ele trouxe a dama para ataque e já deixou ela numa coluna muito forte. E agora, Larsen comete o primeiro erro da partida, que é o lance torre B1. Por que isso é um erro? Bom, é difícil de explicar. Essa partida Fischer foi pegando a vantagem aos poucos e é realmente muito difícil de explicar como que ele conseguiu tanta vantagem jogando dessa forma. Tão simples. Mas o computador já recomendava o lance rei H1, tirando o rei dessa coluna e evitando temas que vão acontecer daqui a pouco. A partida seguiu com torre B1, primeiro erro. Cavalo H4 já começa a pilhar nessa coluna e se o bispo sair vai levar checkmate em G2. Dama D3, o último erro de Larsen. Aqui o computador já recomenda esse lance, para que depois que a torre toma, a dama venha aqui para H3, ficar na defesa, também abrir um ataque nessa torre, porque não poderia trazer a dama para H3 por causa desse bispo, então já recomendo esse sacrifício no bispo para trazer a dama para defesa. Mas Larsen seguiu com dama D3 e vamos ver como que Fischer consegue atacar nessa posição, porque segundo o próprio computador, Fischer já está ganho. Ele seguiu com o lance bispo F5, muito instrutivo, porque agora esse bispo ele está muito cravado. Ele não pode sair de qualquer jeito, porque senão cai a dama, ou se não leva checkmate, por isso que ele não pode tomar esse bispo, né? Porque senão ia levar checkmate. E se sair para cá, cai a dama. Então agora esse bispo está 100% cravado. E Fischer vai começar a criar certas ameaças com o lance F3, que é o que ele fez agora. Larsen tirou o rei da coluna, meio tarde, era para ter feito lá atrás, quando o computador recomendou, mas sinceramente ninguém ia ver isso. Nem ele, que era um super grande mestre da época, viu. Mas enfim, a partida seguiu com F3, que era a ideia do Fischer. Agora ele tem muitas ideias por trás disso. Não pode tomar de bispo se não cai a dama. Não pode trocar os bispos se não leva checkmate. Não pode tomar de peão se não leva checkmate. E aqui Fischer está atacando esse cavalo e atacando esse ponto. Bom, não tem o que fazer com esse peão. Então Larsen tirou o cavalo. Aí Fischer seguiu com peão por. Não pode tomar de bispo, cai a dama. Rei G1, bispo por E4, dama por E4, cavalo F3 atacando o rei, rei por G2 e cavalo D2, e nisso Fischer ganhou. Larsen já abandonou. Por quê? Porque Fischer está dando um duplo e também está atacando duas vezes esse peão. Então depois que tomasse a torre, ele também ia tomar esse peão e ia ficar com uma partida 100% ganha. Além do material que ele tem a mais, ele teria esse ataque. O presente que eu comentei lá no início do vídeo é esse vídeo aqui, que mostra as 5 armadilhas mais comuns da Índia do Rei para você implementar nos seus jogos e vencer mais partidas.